Como é que tá a minha sócia linda? Saudade de você Com saudades! Como também. estamos? Tudo jóia. A gente agora tá nesse isolamento social, né? Mas que bom que a gente tem essa oportunidade de estar juntos aqui na live, né? Ainda bem, né? A tecnologia está nos ajudando muito. Exatamente. E vamos começar então? O pessoal está chegando. A gente preparou um tema bem legal para hoje, né? Nossa primeira live, a primeira de muitas aí. Espero que todos gostem, né? Já tem aí um pessoal assistindo. Leidiane, Adriele, o pessoal está Aquilo, chegando. aquilo que eu Pessoa da Deguste sempre, Bar, eu vi aí também, né? o que eu sempre quis falar. Ó, Estão tá todos me lindo. ouvindo, me vendo bem? Por favor, comentem. Comentem, deixem seus comentários. Está todo mundo dá aquele Ah, muito joinha. legal, né? A gente não pode ver o rostinho de todo mundo, mas só de saber que a pessoa está aqui acompanhando já é legal, né? Milena, Camila, o pessoal está chegando. Bom, consegue fixar o tema aqui embaixo para a gente Não poder. estou conseguindo. Maju Linhares, nossa primeira debutante. A inspiração da É... assessoria Forever. Não estou Bom, conseguindo então fixar aqui não. daqui a pouco, Tá então, direitinho. daqui a pouquinho a gente vai mexendo aqui, aí daqui a pouquinho consegue fixar o nosso tema, né? Porque daí quem for chegando já vai entendendo sobre o que a gente está falando hoje, né? A Isso. gente pensou para essa primeira live, né, em falar sobre o seguinte tema, né? Os eventos ainda estão proibidos, mas o planejamento não, né? Por mais que a gente esteja vivendo essa fase de isolamento social, né, que todo mundo tá ciente, né? Estamos todos passando por esse isolamento, por esse distanciamento social, né? Que nos foi imposto, né? A vida nos impôs, né? Mas a gente que trabalha com eventos, a gente sabe que para um evento ter sucesso, o principal é o planejamento, né? Como tudo na nossa vida. Tudo que a gente faz e a gente planeja, a gente tem sucesso. Algumas coisas até a gente faz sem planejar e acaba tendo sucesso também, por sorte, né? Mas geralmente o que a gente consegue fazer planejando, o índice da gente conseguir que dê certo é praticamente muito maior, né? 90% de acerto, né? E falando um pouquinho de como começou a assessoria, né? A gente pensou em montar a assessoria Forever logo depois do aniversário de 15 anos da minha filha, a Maria Júlia, que entrou aqui, eu falei que foi a nossa primeira debutante, né? A Maria Júlia foi a inspiração realmente da empresa, né? Porque a gente montou a assessoria já na prática, né? A gente passou por, e eu digo a gente porque a Rayane me ajudou muito nessa execução, elaboração, planejamento, organização de todo o aniversário da Maria Júlia, né? Foi um aniversário que ela sonhava com essa festa desde os 10 anos de idade, né? E com 2 anos de antecedência a gente começou a fazer todo esse planejamento, né? Eu, o pai dela, a Rayane me ajudou muito, porque assim, era um grande investimento e era o sonho da vida da Maria Júlia. Então, assim, a gente se planejou muito, né? Para que tudo saísse conforme ela imaginou, né? Ela sonhou. Então, nesse tempo todo de planejamento, a gente foi vivenciando, e aí, depois que passou o aniversário, a gente pensou, poxa, por que não agregar esse trabalho, né? Que para a gente não é trabalho, é prazer, né? Nas É nossas hobby. vidas, né? Porque a gente ficou sentindo falta. Acabou o aniversário, no dia seguinte, um mês depois, a gente estava, tá, mas não tem nada para a gente organizar. Apesar da gente até trabalhar em outras empresas, né? A gente ficou sentindo falta, porque foi assim uma correria, né? E acabou virando a assessoria Forever, né?
foi bem prazeroso para a gente montar a assessoria. Quer falar um pouquinho, Rayane? Quer falar um Acho que pouquinho? foi basicamente por aí, assim, a gente já tinha experiência corporativa e a nossa ideia foi isso. A gente pesquisou no mercado, viu que a gente podia fazer diferente. A gente é muito ligada nessa questão do orçamento, da gestão. A gente vê que as pessoas não têm controle. É uma festa, é um valor substancial. E os cachorros aqui de casa, gente, me desculpem, mas tem gato e tem cachorro aqui. Deixa eles. E aí a gente viu que as pessoas precisam ter um melhor controle, que às vezes as pessoas pagavam caro por serviços que elas poderiam encontrar melhor e mais barato, que elas não negociavam. E a nossa ideia veio daí. Já que a gente tem essa experiência corporativa, por que não atrelar isso ao mercado de eventos? A gente viu que isso era um pouco mais massificado em São Paulo, nas outras regiões, mas que o Rio era um pouco carente dessa gestão antes. Tanto que o nosso foco é também na assessoria. A gente não quer entregar um evento só para o dia. A gente quer que seja um evento marcado com um planejamento prazeroso, um evento que a pessoa se sinta tranquila e realizada, com aqueles fornecedores que ela escolheu, sem estresse de ter que estar pagando, sem estar com a corda no pescoço. E depois também ela tem uma gestão do quanto ela gastou, o que ela fez, de terminar o evento e estar tudo quitado. A nossa preocupação é muito grande de gestão do orçamento. A pessoa tem que ter controle, a gente está trazendo para o mercado essa questão da responsabilidade financeira do evento. Exatamente. E assim, um dos nossos maiores assuntos com os nossos casais, para não dizer que é o primeiro, né, é o orçamento. A gente, na primeira reunião, a gente já fala, né, do orçamento, porque quando a gente pensou em montar a Assessoria Forever, a gente estudou durante 30 dias o que seria o nosso negócio, o nosso nicho de trabalho, né, e o que a gente poderia oferecer, como a Rayane bem falou, de diferencial para os nossos clientes. E a gente percebeu que a parte financeira, ela não era levada em consideração por muitos casais, por muitas pessoas que tinham um sonho, né? Acabavam realizando o evento, tinham um sonho de fazer um evento, mas não se planejavam, não separavam ali um valor de investimento, né, para aquele evento, e aí acabavam se endividando e passavam o casamento, 15 anos, o aniversário, enfim, e continuavam ali com dívidas, né? Não, às vezes não dívidas do evento, mas dívidas de um cheque especial, de uma dívida com o banco, né? Uns vendiam carro. Então, assim, a gente entendeu que essa questão do lado financeiro, né, do orçamento, é primordial, né? E a gente já trata desse assunto na primeira reunião com os nossos clientes. Eu acho que a gente pode, então, começar aí, seguir os nossos tópicos, né? O que a gente planejou também para falar nessa noite. A gente montou uma agendinha com alguns tópicos que a gente quer falar. O tema principal é o planejamento, porque a gente viu que algumas noivas começaram a procurar a gente, perguntou, já vai voltar, não vai? E a gente falou assim, calma, vamos falar do planejamento para a gente iniciar essa retomada. Assim, algumas coisas aqui no Rio já estão voltando, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vai começar a abordar alguns temas porque a vida vai voltar ao normal para o segundo semestre. A gente está muito esperançosa sobre isso. Então, a assessoria não está parada, a gente não parou em momento nenhum, assim como o mercado de eventos. Então, a parte principal do planejamento, para você entender, ninguém parou. A gente continua fazendo nossos atendimentos via home office, todo mundo de eventos continua dando esse atendimento. Claro que algumas visitas nos espaços não podem ser realizadas, mas toda a parte que é consultoria a gente consegue manter e fazer online. A gente tem N ferramentas agora, tem o Zoom, tem o Teams, tem o próprio WhatsApp que liberou fazer até 8 pessoas, então a gente consegue conversar com os noivos, com os padrinhos, com a casa de festa, a gente consegue manter essas reuniões e otimizando o tempo. E sem evitar qualquer problema, qualquer deslocamento e respondendo sempre todas as dúvidas que as pessoas têm. Então não deixem de procurar os seus fornecedores, não deixem de manter o foco no que vocês estavam planejando, porque ninguém parou de atender. E fala um pouquinho do cenário atual, Lu, como é que tá? Pensando nisso, né, nessa questão da gente continuar trabalhando, continuar no home office, né, continuar fazendo esses atendimentos, a gente pega um pouco, a gente toca um pouco na questão do cenário atual, né, de como estão, né, como está sendo essa volta aí, né, dessas atividades
para o que a gente chama aí de novo normal, né? É um termo que está sendo muito utilizado nas redes sociais, né? No jornalismo, né? Entre todos nós. Então, aqui no Rio, né? Acho que todo mundo mais ou menos já está ciente, o prefeito Marcelo Crivella, a Prefeitura do Rio, estipulou um faseamento, né? São 6 fases de volta, né? De retomada para algumas atividades. A princípio, os eventos ainda não entraram em nenhuma dessas 6 fases, né? Justamente assim, a gente entende que os eventos, nesse momento, ainda não entraram em nenhuma dessas 6 fases, porque ainda está sendo estudado como é que vai ser feita essa retomada, né? A gente, num evento, num casamento, a gente tem uma cliente que vai casar no próximo ano e são 400 convidados. Então, assim, há essa preocupação de como vai ser essa retomada, né, gradual, qual vai ser o tipo de restrição que as casas de festa, que os espaços de evento vão ter, né? O que a Organização Mundial de Saúde, a Secretaria de Saúde, o que vai ser imposto, porque nesse momento a gente tem que entender também que não é o que a gente quer, né? O que está sendo imposto por conta de uma nova realidade, né? Então, a gente acredita que essa retomada aí dos eventos possa acontecer a partir do final do ano, né? Mais para frente um pouquinho do segundo semestre, né? Por conta de ainda está sendo estudado como é que vai ser realmente essa retomada. Porém, o que a gente está orientando para todos os nossos clientes, né, é que o planejamento ele não pare em momento nenhum. Até porque há a possibilidade de repente, você acrescentar serviços, né, ali no teu evento, você se planejar melhor, né, algo que você, de repente, achou que não fosse dar para fazer, e aí, empurrando um pouquinho o casamento, postergando a data, você conseguir isso, tal serviço no teu planejamento, então, assim, primordial, independente do faseamento, né, independente de quando os eventos vão retomar ou não, é continuar planejando, não desistir dos seus fornecedores. A gente tem aí o Xambi, que é o nosso DJ, né? Nosso parceiro, acabou de entrar, tá dando um oi aí para todo mundo. Já avisando, vou antecipar, eu ia falar isso no final, mas aproveitando que o Xambi está aqui com a gente, já avisando que semana que vem a gente vai ter uma live com um convidado, que é o DJ Xambi, né? E vai ser na quinta-feira. Semana que vem a gente não vai fazer na sexta, a gente vai fazer na quinta. Chegou também a nossa noiva aí, ó, Yasmin. Linda! Beijo! Então, vamos seguir aqui. A gente está falando de planejamento, né? O nosso tema hoje da live é que a gente está com esse afastamento, né? Os eventos estão proibidos nesse momento, mas o planejamento não, né? Chegou a tempo, sim, chegou a tempo. E aí, a gente só está começando. Isso. A gente ainda tem muita coisa para falar, fique aí que vai ter muita dica legal. Isso aí. E aí a gente está comentando agora nesse momento sobre essa retomada gradual, né, dos serviços, e os eventos ainda não têm uma data específica para retomada, mas o que a gente está dizendo é que assim, o planejamento não para, né, os fornecedores também estão atendendo online, fazendo lives para explicar melhor os seus serviços, né, para que as pessoas vejam, né, os serviços dos fornecedores que não estão podendo fazer visita técnica, não estão podendo ter esse contato, né? Mas a gente continua aí atendendo de forma remota, né? Vamos seguir, então, no nosso escopo aqui da live. Vamos lá, vamos agora entrar no tema principal da live, né, que é o planejamento. A gente entrou com algumas dicas aqui, porque muita gente vem procurando a gente para falar o que eu posso fazer, eu paro tudo, não paro. E a gente trouxe algumas dicas práticas para dar sequência, né? E para trazer para vocês. Assim, o principal do planejamento agora, nessa retomada, é o casal decidir o que é prioridade, o que eles não vão abrir mão de jeito nenhum. Porque pode acontecer de um fornecedor ou outro não ter aquela data. E aí vocês vão ter que ter em mente bem claro o que eu não posso abrir mão. Então, assim, já conversem, muito diálogo, muita cautela agora nesse momento,
mas a princípio, o que vocês não vão abrir mão? Essa é a primeira dica que a gente dá para vocês já começarem a rascunhar e pensarem no planejamento e quais ações vocês vão tomar depois disso. Outra questão também, atrelada aos fornecedores, é ter 3 datas diferentes nesse segmento. Porque, assim, vocês já pensando em 3 datas, vocês vão sugerir essas datas para os fornecedores e assim vocês vão ter uma melhor noção do que os fornecedores têm de disponível e vocês conseguem, com 3 datas, escolher aquela melhor data e assim ter mais fornecedores. Porque nesse momento a gente quer trabalhar com quem a gente já contratou, com quem a gente já conhece, com quem a gente já tem intimidade. A ideia não é trocar fornecedor. Então, assim, o que a gente puder manter do que foi planejado seria o ideal. Vai, Lu, continua com as outras dicas. A terceira dica seria optar em casar no domingo. Por que a gente está... Só um minutinho que eu mexi em alguma coisa. Ah, voltei. Por que a gente está dando essa dica, né? Optar em casar no domingo? Porque, assim, muitos casais optam pela sexta-feira, pelo sábado, né? E muitos casamentos, 15 anos, muitos eventos estão sendo transferidos para 2021. Só que o ano de 2021, as casas de festas, os locais de eventos já tinham uma agenda, né, uma programação pré-agendada, né? Muitos casais já tinham feito, né, o agendamento com suas casas de festas. Então, assim, os casais de 2020, né, que estão tendo que reagendar, algumas casas de festas a gente percebeu, né, fazendo uma pesquisa aí de mercado, até entrando em contato com casas de festas para algumas clientes nossas, algumas noivas e algumas debutantes, que o domingo é uma boa opção, né? Algumas casas de festas têm esse dia, né, disponível, né? E aí, assim, se por acaso alguém, né, estiver pensando em reagendar, trocar para 2021, início de 2022 e tiver com dificuldade de data, tenta pensar no domingo, né? Domingo não é um dia tão ruim, você pode tentar fazer o evento um pouco mais cedo, ao invés de começar às 17 horas, começar às 16, para pegar também o pôr do sol, né? Quem vai casar em local aberto, e aí depois a festa não precisa acabar tão tarde, pode acabar ao invés de 3 horas da manhã, acabar 1 hora, 2, né? Porque aí, assim, tipo Que aí assim, todo mundo trabalha. Exatamente, no dia seguinte algumas pessoas trabalham, mas a gente tem percebido que algumas casas de festas estão com o domingo disponível, então eu acho que o domingo é uma boa dica, né? A gente tem também que, assim, a gente está, nesse momento, fazendo uma função até muito delicada, né, junto a alguns fornecedores. Porque, por exemplo, a assessoria, ela tem essa função de negociar, né, ela tem essa função de solicitar desconto, né, para as nossas clientes, para as nossas noivas, né, de fazer toda a logística com os fornecedores. E, assim, não é puxar a sardinha para o nosso lado, mas a gente nunca desempenhou tanto esse papel como nesse momento, né? A gente tá tendo que negociar aí data, negociar logística, agenda, casar a agenda dos fornecedores, algo que está sendo bem trabalhoso, mas a gente está conseguindo, né, fazer essa movimentação para que dê tudo certo, né? E principalmente, como a Rayane falou, é muito importante nesse momento o casal saber do que não vai abrir mão, né? Porque, assim, algumas coisas, infelizmente, o casal vai ter que abrir mão ou vai ter que, de repente, não contratar um determinado fornecedor que, porventura, ainda não estivesse contratado, mas contratar um outro com a mesma qualidade, porque a agenda desse primeiro fornecedor não bate com a nova data, né? Então, assim, a gente está trabalhando muito nesse sentido, né? A gente até vai falar um pouquinho mais desse assunto no finalzinho, né? E a gente acho que nunca atuou tanto como assessoria, né? Antes, nos eventos, como a gente está atuando agora, nesse momento de isolamento social, né? Porque nesse momento a gente não está executando os eventos, mas a gente está planejando de uma forma que a gente nunca fez, sabe?
Então, assim, não é nunca fez, mas nunca fez com tanta intensidade, né? Com Para tantos que eventos, possa realmente dar tudo certo. Né? com tantos E eventos ao mesmo tempo, porque... exatamente. Oi? Antigamente a gente tinha aí, uma cliente nos procurava, a gente começava a fazer o projeto daquele casamento, daquele evento, e aí a gente tinha um espaço de tempo para poder trabalhar. Agora, como está todo mundo tendo que mudar a data, tendo que verificar as agendas dos fornecedores, a gente teve aí uma reunião de noivas, vamos dizer assim, né? Uma junção de... Nosso trabalho realmente ficou bem grande nesse período, né? Mas que bom, né? Que bom. Vamos seguir aqui então. A gente recebeu algumas perguntas e a gente queria abrir aqui também para vocês, né? Se vocês quiserem mandar perguntas. Eu vi aí que chegou a Bianca, o pessoal da Fotocabine, Ricardo, Érica, Yasmin está aqui com a gente também, nossa noiva, Dai Cordeiro. Vamos lá, gente. Se vocês quiserem fazer pergunta, somos as cerimonialistas, assessoras do casamento da Yasmin e do Renan. Isso aí. O casamento deles é ano que vem, né, Yasmin? 2021. A gente recebeu algumas perguntas, né, via direct no nosso Instagram. E a gente vai comentar um pouquinho aqui com vocês, até para esclarecer, pode ser que seja também a dúvida de outras noivas que estão aqui conosco, ou de outras pessoas que estão pensando daqui a um tempo em realizar algum evento, né? Vai lá, Rai. Comenta aí a primeira pergunta. Vou começar aqui com as perguntas que a gente recebeu, porque, como a gente explicou, como houver a retomada de alguns serviços, as noivas também já vieram, o que a gente pode fazer, vai retomar, não vai? Por isso que a gente teve essa ideia dessa live, de explicar para vocês os próximos passos. E uma das perguntas que surgiram a gente trabalha com foco na assessoria, mas também a gente monta todo o cerimonial, a gente monta um cerimonial para cada evento, para cada casamento, nunca um vai ser igual ao outro. E a gente também, montando todo esse cerimonial de acordo com o casal, a gente conversa e tudo. Nesse período, algumas pessoas procuraram a gente. Eu já fechei com a casa de festa, eu já tenho uma cerimonialista, mas eu não sei o que fazer agora, porque tem alguns outros fornecedores que a casa de festa não me atende, né? Como a gente sabe, tem muitos serviços que a casa de festa não fornece, mas que a pessoa precisa coordenar e que no dia precisa estar tudo funcionando. E as pessoas vieram perguntar pra gente se a gente fazia só assessoria. Sim, a gente criou uma assessoria exclusiva para esse período de pandemia. A gente já tinha essa assessoria antes, a gente deu uma melhorada nela para atender. Então, se a pessoa quiser contratar a gente só para cuidar dessa parte de logística, de atendimento, de fornecedor, de negociação, a gente também atende nisso. Agora, se a pessoa quiser, o casal quiser contratar a gente para fazer a assessoria e o cerimonial, a gente vai acompanhar todo o processo. Não importa se você ainda não viu nada, ou se você já viu tudo do seu evento, já está quase fechando e só precisa de alguém para ajustar. Temos casais que estão trabalhando triplo nesse período de home office, tem coisas em casa para fazer e precisam de alguém para ajustar, que não tem tempo de ficar organizando as coisas do casamento e já remarcou o casamento para março, o casamento às vezes já está no começo de 2021 e as coisas precisam seguir com o planejamento. Então a gente também trabalha só com assessoria, não tem problema. A gente tem um pacote, quem tiver interesse, manda um inbox para a gente que a gente conversa, manda com o telefone que a gente conversa depois explicando em mais detalhes. Tá bom? Essa foi uma das principais dúvidas que a gente recebeu bastante, porque o pessoal está bem preocupado. Mas fiquem tranquilos. Antes da gente seguir aqui para a segunda pergunta que a gente recebeu, a Dai Cordeiro está perguntando se a gente faz só assessoria e cerimonial para o dia. Sim, Dai. A gente tem um pacote de assessoria para o dia. Depois, se você quiser, a gente pode te passar maiores detalhes, né? Faz contato com a gente em inbox aqui no Instagram, tá bom? Aqui da Assessoria Forever, que daí a gente conversa direitinho com você, passa valores, verifica a tua data, entende qual é o teu a sua necessidade, casamento, a sua necessidade, tá bom? Xambi está dizendo que realmente é muito importante, né, a assessoria nesse momento. O que acontece? Exatamente isso que a Rayane está falando, né? A gente
a gente tem aqui uma segunda pergunta que é: como fica o planejamento nesse momento? A gente recebeu essa pergunta de uma menina que na época não era nossa cliente, e aí depois a gente, hoje é sexta, na quarta-feira conversou com ela e acabou fechando o contrato para 2022, né? E ela estava muito preocupada porque o casamento dela era agora, em 2020, e aí ela decidiu passar o casamento para 2022, né? E como é que fica o planejamento, né? Essa era a grande preocupação dela. O planejamento, nesse momento, é o principal, né? A gente não pode deixar em momento nenhum de pensar no evento, porque, assim, não é só o planejamento, é um investimento, né? É um investimento de tempo, de um investimento financeiro, né? Não é barato. A gente sabe que existem eventos que são um pouco menores, mas assim, por baixo, a gente sabe que não é um evento barato, né? É um evento que requer tempo, preparação, planejamento. Então, assim, nesse momento que a gente está aí em casa, que a gente está podendo pensar também uma outra maneira, né, de como fazer, né, de como pegar todas essas ideias que as noivas têm muitas ideias, né? E assim, a gente está colocando tudo isso numa planilha, a gente está conversando com todas as nossas noivas, com as nossas debutantes, né? E isso está sendo muito importante, porque assim, existem muitas dúvidas e principalmente, além das dúvidas, o medo da não realização do evento, né? O medo toma conta assim, de todos nós de uma forma absurda. A gente está com medo de sair de casa, a gente está com medo de um monte de coisa, né? E aí, assim, quem nesse momento iria casar em 2020 está com muito medo de que dê algo assim, muito errado e não consiga realizar o seu evento, que já estava todo planejado. Calma. Uma coisa que a gente está pedindo, principalmente para as nossas clientes, né, para as nossas noivas, é calma, né? Tudo vai dar certo. Primeiro, se for necessário, né, trocar a data, replanejar, a gente está aqui para isso, para ajudar nesse sentido. Vamos pensar junto, a gente vai entrar em contato com os fornecedores, né? E vai, daqui para frente, pensar tudo de novo. Né? Isso é o planejamento, pensar tudo de novo, se for necessário. Ou só readequar o que a gente já vinha fazendo para uma outra data, né? E adaptar, assim, tá? Uma situação que ninguém nunca passou. Nenhum fornecedor passou, nenhuma noiva passou. Então é normal todo mundo ter ansiedade, ter estresse, não saber o que fazer, se sentir sozinho. Porque, assim, é uma nova rotina. É a pressão dos trabalhos, dos noivos. É uma nova forma de viver. Tá todo mundo trancado em casa como nunca esteve. Então, assim, são muitos fatores externos que ninguém nunca passou, atrelado já ao nervosismo de ter um evento grande, que um casamento é um evento grande, mas tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, justamente, a gente está aqui para isso. Como a gente já tem mais experiência, a gente sabe que o mercado vai se adequar, que as coisas vão passar, que vai dar tudo certo. A gente está aqui para manter a calma e para falar, olha, planejamento, aos poucos, conversando, cautela, conversem os noivos, se acalmem, vai dar tudo certo, vai ficar tudo tranquilo. O importante é pensar nas soluções possíveis. E aí a gente só consegue essas soluções conversando, com diálogo, com ajuste, com paciência, com empatia. Todos os fornecedores, ninguém quer adiar, ninguém quer cancelar, mas se for necessário, todo mundo vai fazer. Se tiver que adiar mais de uma vez, as pessoas vão fazer. Ninguém quer perder o seu evento, as pessoas querem continuar trabalhando. A gente que é desse ramo, a gente gosta disso, a gente está morrendo de saudade de fazer isso. Então, assim, tem que adiar? Teve, mas não tem problema. Assim, vai ser tudo da mesma forma como seria naquela data planejada. A única diferença é que o sonho foi um pouquinho postergado. Mas vai dar tudo certo. Pois é, a Yasmin, se eu não me engano, foi a Yasmin que tocou nesse ponto, né? Falou sobre a ansiedade, né? Além do medo, a gente tem percebido que a ansiedade, ela tá assim, ela tá muito presente, né? Em todos os casais, né? E isso tá gerando, às vezes, até um pouco de conflito, né? Já é um momento de muitas decisões. A gente sabe que os casais aí não estão só
envolvidos com o evento, eles trabalham, eles têm as suas vidas e tal. Então, a ansiedade já é normal para um evento grande assim, né? Mas o que a gente tem tentado trabalhar com com as nossas noivas, com os nossos debutantes, com os nossos casais, gente, calma, vamos segurar a ansiedade, procura um hobby aí, quem gosta de filme vai assistir um filme, né? Vai procurar, sei lá, fazer uma chamada online com uma amiga, com as amigas, né? Os rapazes jogar videogame online com os amigos, porque a ansiedade, ela acaba nos fazendo mal, né? Então, é algo que a gente tem que tentar controlar um pouquinho, porque, assim, não é que o teu evento não vai acontecer, ele vai acontecer, só que ele necessita ser adiado em função de tudo isso que a gente está passando, né? Como o Chambi até bem colocou, mudou para todo mundo. Não mudou só para os fornecedores ou para os noivos. Mudou o cenário para todo mundo, né? E aí, assim... Mas, mais uma dica aí, ó, ouvir a playlist do Chambi enquanto pensa nos detalhes, porque assim, aproveitar esse período que tá com a cabeça um pouco mais tranquila, tua ansiedade, tá nervosa, tá, mas que detalhe que falta eu planejar? O que eu ainda não vi? O que eu ainda não conversei com a minha cerimonialista? O que faltou naquele dia da reunião eu perguntar para ela? Tem esses detalhes também. Tudo que vocês quiserem perguntar, a gente está aqui à disposição também, então fiquem à vontade. Todo detalhe do casamento é importante. Aproveitar que a gente está tendo esse tempo, às vezes na correria do dia a dia, tinha alguma tradição, alguma outra coisa que você não conseguiu colocar, porque não deu tempo, agora é a hora. Pode repensar seu evento de forma tranquila, que a gente vai conseguir encaixar, se for possível, se não for. Mas fiquem Olha bem só, tranquilos. a gente está recebendo mais uma dica muito boa aqui, ó, do pessoal da Fotocabine, da Érica e do Ricardo, são nossos parceiros também, tá? Quem ainda não contratou Fotocabine, ó, a gente indica, viu? O Ricardo está falando que em alguns casos, né, em alguns eventos, quando, por exemplo, a data ele já não tem agenda para aquela próxima data, ele está fazendo a troca, né, de serviços, está oferecendo um outro serviço, né, diferente do que os noivos já haviam contratado, né? É muito legal essa dica, viu, Ricardo? Muito Ótima legal. iniciativa, Ricardo. A gente pode até implementar isso com os nossos clientes, né? A gente tem aqui também uma outra pergunta que eu acho que é muito importante nesse momento, que é: o meu casamento é para mais de 300 convidados. Eu preciso diminuir a quantidade dos meus convidados? Então, essa é uma pergunta que a gente ainda não tem 100% a resposta para vocês, né? Por quê? Primeiro, envolve aí uma questão muito delicada, que é a questão da regra, né? A regra de afastamento para esse segmento de eventos. A gente ainda não tem, essas regras ainda estão sendo estudadas, por isso os eventos ainda não entraram nesse faseamento da prefeitura, né? Então, essa regra de distanciamento, como é que vai ser feito isso? Antigamente assim, né? Até fevereiro, ficavam 10 pessoas numa mesa, né? Como é que vai ser feito isso? Como é que as casas de festas vão trabalhar com layout para os eventos, né? Então, assim, isso está sendo muito pensado. Para as cerimônias, a gente colocava uma cadeira do lado da outra. A gente tem evento aí com 400 convidados. Então, assim, essa pergunta de vou precisar diminuir a minha lista de convidados, o que eu faço, né? São 300 convidados. A gente, nesse momento, ainda não tem 100% de certeza de como isso vai ser feito. A gente está acompanhando, né? A gente está estudando muito sobre esse assunto, justamente porque isso envolve o layout da casa de festa, a quantidade de convidados. Vou ter que reduzir, já entreguei meus convites, não entreguei, estou postergando a minha data, convido todo mundo de novo, revejo a minha lista. Então, assim, é uma pergunta séria, delicada, né? Mas que a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais para poder ter 100% de certeza em dar essa resposta para vocês, né? A gente vai precisar aí acompanhar a Organização Mundial de Saúde, acompanhar as regras sanitárias, né? Por quê? Se a gente for ver pelos outros segmentos, os shoppings, o comércio em geral, as escolas, né? Todo mundo está tendo que se readequar para esse novo normal.
o que não vai ser diferente para os eventos, né? Eu moro de frente para o Parque Olímpico, né? De frente para o Geonesse Arena, onde está acontecendo o Cine Love. Então, assim, nem o carro fica um do lado do outro. Tem, sei lá, 2 metros de distância entre os carros. Então, imagina um evento, imagina uma casa de festa, né? Onde a gente tinha um monte assim, de pessoas realmente dançando aí na pista de dança do Xambi, na fila da fotocabine. Então, tudo isso a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais para poder ver como é que realmente a gente vai ter que implementar essas novas regras, né? Nesse momento de distanciamento, né? Mas no final dá tudo certo, gente. Exatamente. E aí a gente entra aqui nessa última pergunta que as pessoas perguntaram: o que vocês estão fazendo nesse período de pandemia? Como é que vocês estão enfrentando isso? A gente está revisando tudo. Assim, se alguém falasse que tinha um manual de instrução para o que aconteceu, não tinha. Tá todo mundo repensando. A gente teve que rever nossos planejamentos, nosso checklist. A gente vai ter que tomar muito mais cuidado agora com questões de higiene, porque a gente acompanha a montagem do evento também. Então, assim, a gente vai ter que seguir todas as novas normas e orientações que a OMS vai liberar. Então, assim, a gente está se readequando, a gente está mantendo todas as nossas reuniões online, as ferramentas hoje em dia ajudam muito, então a gente não parou de prestar nenhuma consultoria para as noivas, a gente não ficou em nenhum momento, não, agora a gente não vai atender. Não, a gente continua atendendo normalmente, a gente continua mantendo aquela questão do planejamento financeiro, conversando com as noivas, e aí, seu orçamento diminuiu, não diminuiu, a gente pode manter o que a gente tinha conversado, a gente continua adaptando os nossos eventos, e a gente está aguardando novas orientações. A gente está conversando com os nossos fornecedores também, para ver as melhores práticas, o que a gente pode fazer. E a gente está trocando muitas ideias e está ficando um projeto bem bacana. Podem ter certeza que quando voltaremos com segurança, mas vai ser o evento perfeito como vocês sempre sonharam. E assim, Quer falar? Algo que é muito importante a gente colocar também, né? Que não só assessoria, a gente tem assim uma gama de parceiros, né? E muitos deles só trabalham com eventos. Eu e a Rayane, a gente, além da assessoria, a gente tem um outro segmento, né? E a gente trabalha num outro segmento. Porém, a gente tem fornecedores que só trabalham com evento nesse momento. Então, assim, todos os fornecedores estão se reinventando, né? A gente vem acompanhando também as novas tendências, né? Os novos pacotes, até para poder, numa reunião, numa próxima reunião, numa reunião online, né, saber o que melhor indicar para os nossos clientes, porque essa também é a nossa função, né? Acompanhar tudo que está acontecendo, as novas tendências, as mudanças, né, os nossos fornecedores, para poder indicar cada vez mais fornecedores de qualidade, né, e fornecedores que atendam às necessidades dos nossos clientes e que estejam sempre dentro do orçamento, né, do planejamento dos nossos clientes, das nossas noivas e debutantes, né? Enfim. Então, assim, acho que as nossas perguntas acabaram, né? O que a gente recebeu pelo inbox aqui, pelo direct do Instagram. Se mais alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar, quiser falar alguma coisa, a gente abre aí para vocês, né? A gente espera muito que vocês tenham gostado. Foi a nossa primeira live, né? Deu aquele friozinho na barriga. Eu tô até com a bochecha vermelha, ó, de nervoso. Mas eu tenho certeza que a gente está entre amigos aqui, né? A gente está entre parceiros, entre clientes e seguidores. E isso é muito legal, né? A gente está sentindo muita falta de vocês, né? Tá sentindo falta de uma festinha, né, minha filha? Eu não podia deixar de falar essa frase. É muita falta de estar com gente. Tô sentindo falta. Meu segundo nome é gente. A gente agora em junho, no início do mês, e assim, comemorei com a minha família, né, aqui em casa. Mas olha, vou dizer para vocês que eu tô sentindo uma falta de uma festa, entendeu? Muita saudade, sabe? Muita saudade. E a gente quer dizer que na semana que vem, para quem está acompanhando aí a nossa live, para quem chegou agora também, a gente toda semana vai ter esse bate-papo, né, com vocês. A gente vai estar aqui ou na quinta ou na sexta-feira. Na próxima semana, a gente vai estar com o DJ Xambi, que é nosso parceiro.
tá? Ele vai estar falando também um pouquinho do trabalho dele, como ele está fazendo para se reinventar, né? A gente vai bolar aí perguntas também para o Xambi, né? E aí, na quinta-feira, às 9 horas, a gente vai fazer também uma postagem, vai colocar nos nossos stories também, para vocês não esquecerem, tá bom? A gente espera vocês semana que vem também, tá bom? Fala um pouquinho, amiga, porque se deixar eu vou ficar a noite inteira falando. É isso aí, gente. Então, lives semanais a partir de agora. Semana que vem com o DJ Champ, que já trabalha com a gente há um tempinho, parceiraço, vai animar, então vai ser uma quinta-feira para conversar sobre negócios, sobre trabalho e para se divertir, porque a gente trabalha, mas a gente se diverte também. Então, pensando nisso, eu acho que o Xambi não tem que vir só para falar, hein? Ele tem que vir para falar e no final dar uma palhinha do trabalho dele, hein? Xambi, mas é claro... Se prepara. Porque a gente está morrendo de saudade colocar o de dançar. Para dançar um pouquinho em casa, viu? Então, semana que vem, quinta-feira, 9 horas, a gente vai ter a presença do DJ, que é o nosso parceiro Xambi. E toda semana, a partir da semana que vem, a gente vai ter um convidado diferente, tá? A gente está vendo. Mandem sugestões. A gente vai chamar também nossas noivas para participar, né? E é isso, a gente quer voltar aí aos pouquinhos, restabelecer esse contato com vocês, porque a gente também está sentindo muita falta, tá bom? Mandem sugestões de temas, de alguma coisa que vocês querem que a gente aborde nas próximas lives, de algum fornecedor que vocês têm dúvida, que vocês gostariam de conversar, de entender melhor o serviço. O que vocês tiverem de dúvidas, sugestões, comentem, mandem inbox. A gente adora conversar nesse período, já que a gente não pode estar junto, mas mandem inbox que a gente vai conversar. Tem nossos telefones também no perfil, então se vocês quiserem uma conversa mais privada, podem chamar a gente no WhatsApp também. Fiquem à vontade, viu, meninas e pessoal? Muito obrigada pela presença, por estarem aqui com a gente nessa sexta-feira, já que ainda não dá para sextar, né? A gente está aqui aproveitando e batendo um papinho com vocês. Muito obrigada, viu? Um beijo para todos. Muito obrigada, beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.